Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, aqui é a professora Márcia Cristina Gomes do canal História em Retalhos e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho mais a respeito de dança. Vamos conhecer um pouquinho a respeito da história da dança do balé clássico? Pois é, quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva já! Isso aí, se inscreve, dê aquele like bonito no nosso vídeo porque vale a pena, viu gente? E não deixe de curtir cada um aí dos nossos trabalhos, certo? Espero que vocês gostem aí do que a gente está trabalhando aí na aula de hoje. E deixe aí nos comentários aí o que vocês acharam também do assunto que nós vamos estar trabalhando hoje, tá certo? Um beijinho para vocês e vamos pro vídeo! Então, pessoal, nós vamos falar um pouco a respeito da dança moderna na aula de hoje. Vamos conhecer um pouco da história da arte, não é isso? Bom, muita coisa a gente vê e ouve falar sobre a dança, mas pouco a gente sabe sobre a história da dança, a história, né, de como surgiu, de como foi acontecendo esses primeiros espetáculos, esses primeiros bailarinos. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais a respeito disso. Eu tenho certeza que você já mexe os ombros, mexe o tronco, então você já faz, a dança moderna acontecer, porque a rotação aí dos quadris, a queda, muitas vezes no chão, algum gesto expressivo, já era, uma tentativa desses primeiros dançarinos, desses primeiros bailarinos a fazer com que a nossa expressão artística fosse ganhando cada vez mais força, mais importância dentro dos espetáculos, das apresentações que eram feitas aí. Então hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito de como surgiu o balé clássico, de como é que ele foi abrindo-se aí a novos horizontes, a novos formatos aí de expressão artística, tá? Bem, para começar, eu quero que vocês reflitam um pouco a respeito disso, tá? Você já viu uma apresentação de balé? Você conhece os passos do balé? Já ouviu falar de algum deles? Passos como plié, jeté, fondue, frappé, grand battement, adagio, endedor. Então, esses são alguns dos nomes aí que fazem parte desse mundo dos bailarinos. E nós vamos conhecer um pouco de como foi essa estratégia, de utilizar desses passos, de utilizar desses instrumentos do nosso corpo para se expressar também. Lembrando a vocês que a vida dos bailarinos, dos dançarinos, também é uma vida de dedicação, gente. É uma vida voltada para o preparo físico, mas também para o preparo emocional, para perceber essa sensibilidade das expressões corporais, faciais. Então é muito trabalhoso também a vida de um bailarino, de um coreógrafo, tá certo? Bom, então agora que a gente já refletiu um pouco a respeito disso, eu quero falar um pouco a respeito da parte aí da história mesmo do balé, tá? Então o balé ele surge a partir do século XVIII, até o século XIX, e era o período assim de expressão máxima da dança nos palcos. Época também, onde aconteceram diversas revoluções no mundo, Então entre os séculos XX aí muitas mudanças estavam acontecendo. Foi o período também onde nós tivemos aí o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. E dentro desse período aí de ebulições, de movimentações, esses artistas eles também sentiram necessidade de mudar, mudar os movimentos, mudarem a forma. Então nós temos aí a pauta de princípios rígidos. Então o balé clássico ele sempre foi um balé movido por esses princípios mais rígidos, exigia que os bailarinos tivessem características físicas que eram consideradas necessárias para fazer as coreografias, baseadas em movimentos realizados pelas pontas dos pés e pelos membros inferiores. Então, esse movimento ou essa participação aí
de uma pessoa na prática do balé, né, também seguia alguns princípios, né, com relação à estrutura física, né, no corpo dos bailarinos, como também com relação aí aos movimentos, né? Então era muito exigido, movimentos perfeitos na ponta dos pés, muito cuidado com os membros inferiores, a postura das mãos. Então tudo era, né, muito medido, muito preocupado por parte aí, né, desses, né, clássicos aí, dos bailarinos clássicos que deram início aí a essa organização aí da arte aí da dança do balé, tá? Mas isso, né, foi o que nós tínhamos até esse período. Então a gente vai ver que isso vai estar mudando também a partir, né, desse período agora do século XX, tá? Mas vamos ver aí o que nós temos a respeito disso. Olha que aí a gente tem, gente, uma cena, né, de uma apresentação de balé chamada Gisele, tá? Nessa apresentação aí, né, nesse balé, nós tínhamos aí bailarinos interpretando uma história. Então, essa é já uma mudança que passa a acontecer, né, a partir, né, desse novo pensamento aí de formar, né, bailarinos, de formar, né, espetáculos aí voltados para apresentações de balé, mas eram espetáculos que tinham agora a vontade de trazer a narrativa, né, de trazer um enredo, de contar uma história através dos gestos e através dos movimentos, né? Então tinha uma apresentação toda baseada em uma história com uma trilha sonora, né? Mas que a dança, o movimento dos bailarinos ia contando uma história. Então isso é bem interessante, né? Eu vou deixar no link aí também do nosso vídeo aí uma apresentação de balé, né, contando como era essa experiência, essa apresentação aí de um espetáculo com esse nome, né, que nós temos, contando a história de Gisele, tá? Então, só para que a gente compreenda mais ou menos aí a história de Gisele, é que ela era uma linda jovem que vivia num vilarejo nos campos da Alsácia, na França, né? E vivia com sua mãe, Berta, e suas amigas. E aí ela arrumou um namorado chamado Hilário. Só que, né, em uma das festas, aí, na época da colheita das uvas, ela, né, encontrou, né, começou a se encantar e a se apaixonar aí por um rapaz que ela pensava ser um lenhador, era chamado de Lois, né? Mas na verdade Lois não era um lenhador, ele era um conde, né? E aí os dois se apaixonam e, né, acontece toda aquela história, né, de amor, de paixão que não pode ser se materializar, né, não pode ir adiante. E aí acaba, né, Gisele morrendo, né, e toda a encenação, toda a apresentação, ela vai, né, ser permeada então, né, pela história, né, da dança, mas também pela história de amor. Então essas apresentações passaram então a fazer parte, né, também da preocupação dos bailarinos a partir, né, do final do século XIX e o início do século XX. Então isso vai, né, chamar a atenção, né, dessas pessoas que estavam indo aí aos espetáculos, que queriam aparecer as suas histórias, as suas narrativas, né, queriam observar como era a expressão, os gestos dos bailarinos, certo? Então a partir daí, né, nós temos balés para todos os gostos. Nós temos balés que vão surgir em tons mais românticos, balés que vão surgir com histórias mais tristes, outras com histórias mais engraçadas, e a partir, né, do final do século XIX e o início do século XX, né, então tudo o que acontecia também na sociedade, né, passou a ser retratado nas encenações também das danças, né? Então as revoluções sociais, as revoluções tecnológicas, os problemas muitas vezes econômicos, né, os acontecimentos, né, que se tinha aí relacionados à Primeira Guerra Mundial.
Então, isso tudo começa a ser levado também para os palcos de dança, tá? Então, a dança moderna, ela traz aí um contraponto à estrutura rígida do balé clássico. Então, nós vamos passar a observar, né, uma mistura, né, na dança de sentimentos, né, de emoções que o balé clássico não revelava antes. Então, isso vai ser muito importante, né, para esse novo olhar para a dança, né, desse período, tá? Bem, mas aí eu vou, né, voltar mais uma vez a fazer esses questionamentos a vocês, porque a gente pensa que dança é algo muito longe, muito distante da nossa realidade, né? E você já viu alguma escola de dança ou balé em sua cidade, né? Então, nós estamos aqui em Poções, Bahia. Nós temos, né, as escolas aí de dança de João Paulo Vilarim, de Aline Silva, de Poliana, né? Então, são alguns aí, né, que vêm se destacando aí nessa missão de ensinar as pessoas a utilizar-se da dança como expressão, né? Expressar a sua arte, a sua emoção, através também da arte do dançar. Mas na sua região, coloque nos comentários aí, né? Na sua cidade, no lugar onde você mora, também tem, né, escolas de dança? Tem alguém que ensine a dançar, né? Se não for o balé, mas, né, tem outros elementos ou outras formas aí de expressão da dança e que pode acontecer na sua cidade também. Você pode aprender muito, não só as mulheres, como os homens, né? Então, muitos homens também têm esse preconceito de achar que não pode dançar, né? Que a dança é coisa de, né, de mulher, que o homem não dança. Não é assim, gente. Então, nós temos muitos exemplos de homens que, né, dançam e nem por isso, né, vão ter nenhuma interferência, né, na sua opção sexual ou nas questões religiosas, em sua atuação dentro da sociedade, né? Pelo contrário, a dança ela vai fazer com que a gente perceba, né, muito mais facilmente essas relações, né, que nós temos na nossa sociedade. Vai fazer a oportunidade que nós vamos ter muitas vezes de fazer, né, a nossa expressão artística se revelar através da dança. Então nós precisamos estar, né, de olho aí onde são os espaços na nossa região, na nossa cidade, em que nós podemos utilizar, né, da expressão da dança e aprender mais a respeito da dança também, tá? Bom, mas como a gente precisa, né, compreender melhor esses aspectos da dança moderna, então nós vamos falar um pouco mais de como é que essa dança, né, moderna ela surgiu, já que a clássica ela dominava e tinha uma preocupação mais rígida com relação aí ao formato, né, a preocupação da estrutura, dos passos, né, do corpo físico dos seus bailarinos. A dança moderna já não tem essa preocupação, tá? Então não precisa ter, né, um corpo de bailarina para você ser a bailarina, tá? A preocupação da dança moderna é muito mais com o desenvolvimento da consciência corporal dos bailarinos. É você perceber como é que o corpo pode, né, lhe dar essa possibilidade de desenvolvimento, de exploração das suas emoções, das suas sensibilidades. Entender, né, as suas estruturas corporais e saber explorá-las melhor, né? Então, coreografias que integram as emoções dos intérpretes aos seus movimentos. Então, de que adianta eu fazer aí uma apresentação, uma dança que é de uma música alegre, que vai contar sobre uma história alegre, mas eu estou triste? Não vai adiantar. Então, nós precisamos integrar a nossa emoção e combinar essa nossa emoção junto com a nossa coreografia, certo? Então, nessa imagem, a gente tem aí um espetáculo de dança realizado, né, aqui na cidade de Poções, onde minha filha, ela participou, né? Então, observe aí, né, como é que as crianças, elas já, né, em idades bem
menores, elas já podem sim participar, já podem estudar sobre a dança e praticar a respeito da dança, tá? E não tem idade. Então nós tínhamos nesse espetáculo aí, desde de crianças de 2, 3 anos de idade, até, né, pessoas mais adultas, né, mais velhas, com 40, com 50 anos de idade. Então, a idade, gente, não importa. O que importa é a nossa, né, consciência corporal, a nossa vontade de explorar o nosso corpo e levar essas emoções, né, a serem interpretadas nos movimentos, tá? Então, nós vamos observar aí na nossa aula de hoje, né, alguns desses principais nomes da dança moderna. Então, nós vamos falar, né, a respeito de Françoise Dessault. Então, nós temos aí esse aí, primeiro na foto aí do lado esquerdo, né, um dos principais nomes aí, né, do teatro, né, da dança, e nós vamos falar um pouco mais a respeito do trabalho dele. A segunda imagem, né, é a de Isadora Duncan, né? Ela foi uma coreógrafa também que mostrou, né, a diferença que faria, né, a dança moderna com outro estilo, né? E nós vamos falar a respeito disso aí. Já na terceira imagem que nós temos é a de Martha Graham, né? Ela é uma jovem, uma mulher dançarina dos Estados Unidos e que vai revolucionar a história da dança moderna, né? Ela vai trazer um elemento aí importantíssimo para a dança e que os outros artistas ainda não estavam sabendo trabalhar, tá? E por fim, nós temos aqui, né, um jovem aqui do lado, né, direito da nossa tela, chamado Vanslav Nijinsky, né? Ele era russo, né? E nós tínhamos aí, né, muitos trabalhos, aí, muitas coreografias organizadas por esse bailarino, e nós vamos estar falando também um pouco a respeito dele. Então, Dessault, Isadora Duncan, Martha Graham e Vanslav Nijinsky são os nomes da dança moderna de quem nós vamos estar falando no dia de hoje, tá? Bom, vamos começar então por Françoise Dessault, tá? Ele era francês, né? Precursor da dança moderna, onde cada movimento corresponde a uma emoção, né? Então ele queria, através de cada um desses movimentos, ele falar sobre a emoção que a pessoa estava sentindo. A pessoa acuada, com medo, ela vai encolher o corpo, vai contrair os músculos, né? Portanto, pensar a coreografia para ele era pensar também na expressão dos sentimentos, na reação corporal diante, né, daquela música. Então, Françoise Dessault, ele fez aí uma pedagogia chamada pedagogia do gesto, ao criar um método de educação psicomotora com base na repetição, no aumento da complexidade e na sobreposição de ritmos, na decifração corporal e na sucessão também do movimento. Então, toda a preocupação dele estava, né, em que gesto eu vou fazer, né, de que ritmo vou fazer esse gesto, né, e decifrando, criando uma espécie aí de alfabeto de emoções para cada um dos movimentos. Então ele era muito preocupado com essa questão estética, né? Então uma outra característica interessante, né, que ele se utiliza aí também nas apresentações é a de utilizar-se aí, né, da expressão corporal como uma criação divina. Então ele vai influenciar com seu trabalho, né, vários pedagogos, vários profissionais da área de educação física, do teatro, da dança e, né, de outras áreas aí que vão começar a estudar também a respeito dessas características, tá? Bem, então hoje nós vamos falar um pouco também a respeito de Isadora Duncan, tá?
Ela era uma bailarina estadunidense, inovou na dança, né, dançando descalça, usando túnicas com amplos movimentos e fazendo aí uso de improvisações na dança, o que, né, acabou gerando polêmica na época, né, muitas controvérsias. Bem, mas o que era que servia de inspiração para essa bailarina? Ela se inspirava muito, gente, em motivos da própria natureza, né? Ela se inspirava no ar, no fogo, na água, nas árvores, enfim. Tudo que faz parte da natureza servia de inspiração para compor os movimentos da bailarina. Para nossa bailarina Duncan, Isadora Duncan, também era importante, e ela achava assim, né, desnecessário se fazer apresentações de balé, né? Então ela não gostava muito dos aspectos comerciais de performance com, né, a utilização de público, né, como no caso das turnês, nos contratos, né? Então ela não gostava muito disso, porque ela se sentia que ela se distraía da sua verdadeira missão, né? A missão que ela entendia que ela tinha era de criar beleza e de educar outros jovens para a arte da dança. Então, para alcançar o seu objetivo, né, Isadora ela criou, né, ela abriu escolas de dança para ensinar, né, a filosofia da arte para as jovens mulheres, né? Então, foi em 1904, em Berlim, na Alemanha, que ela abriu a sua primeira escola, e nessa instituição nasceu um grupo que era chamado Isadoráveis, né? Que eram 6 moças, né? Ana, Maria Teresa, Irma, Liesel, Gretel e Érica, que eram as protegidas de Isadora e que dariam continuidade aí ao seu legado. E Isadora Duncan legalmente adotou cada uma das garotas que levaram seu sobrenome adiante. Depois de 10 anos, Isadora abriu outra escola em Paris, mas, infelizmente, né, a escola teve que ser fechada depois da eclosão da Primeira Guerra Mundial, né? E como a França estava, né, envolvida na Primeira Guerra Mundial, era um dos países aí, né, envolvidos na Primeira Guerra Mundial, ela teve que fechar as portas. Mas ela realmente foi uma das bailarinas assim que se destacou, né, se tornou diferenciada, né, dos demais por conta, né, do seu formato novo de dança, certo? Bem, e agora vamos falar sobre Martha Graham, né? Martha Graham, gente, esteve aí, né, desenvolvendo os seus principais trabalhos entre as décadas de 1920 e 1930. Né? O método já de Martha Graham já não tem nada a ver com, né, as questões aí, que Isadora Duncan, né, buscava inspiração nos motivos da natureza. Para Martha Graham, né, é necessário um outro tipo de inspiração. E aí ela vai utilizar-se então, né, de métodos que dê ênfase na expressividade dos sentimentos, na montagem das coreografias. Então, ela vai buscar inspirações nos problemas sociais, né, como os efeitos da guerra, por exemplo, para montar, né, os seus espetáculos. Então, Martha Graham, né, ela vai causar nos palcos, né, um impacto muito grande, né, que frequentemente é comparado à influência, né, do artista Pablo Picasso, né, com relação às pinturas. Então foi assim revolucionário, né? Então suas contribuições transformaram a forma de arte, revitalizaram e difundiram a dança ao redor do mundo. Ela inventou uma nova linguagem de movimento usada para revelar a paixão, para revelar a raiva, o êxtase, né, comum nas experiências humanas. Ela transformou isso para, né, o movimento da dança. E ela dançou e coreografou por mais de 70 anos, isso mesmo. Durante esse tempo, ela foi a primeira dançarina a se apresentar na Casa Branca
e viajar, né, para o estrangeiro como embaixadora cultural, receber vários prêmios aí por parte, né, dos Estados Unidos, né? Então foi assim, né, de todas as dançarinas aí, né, norte-americanas, a que realmente ganhou maior destaque, tá? Então a principal inspiração que ela vai, né, se utilizar vai ser dos problemas sociais, né? Lembrando que aí entre o período de 1920 e 1930, né, a própria região dos Estados Unidos passava, né, a crise de 29, né? Então muitas indústrias, né, fechando, muitos problemas com relação ao desemprego, fome, né, estavam acontecendo também nessa época, tá? Bem, e a respeito aí do nosso quarto e último bailarino de hoje, né? Vanslav Nijinsky. Um nome bem estranho, né, gente? O bailarino e coreógrafo é russo, mas é de origem polonesa, tá? Então, entre 1890, e 1950, ele revolucionou a dança clássica, trazendo novos movimentos ao balé. Então ele tinha assim uma forma de dançar completamente diferente, se utilizando aí de técnicas aí que não eram utilizadas até então, tá? Então nas novas obras, o Deus Azul e a obra A Sagração da Primavera causaram espanto, pois os bailarinos eles ficavam com os pés em paralelo e não em dead horse, tá? Além de realizarem movimentos próximos ao chão, que foi considerado obsceno na época. Então, por quê? Porque a dança clássica do balé era sempre movimentos no alto, não eram movimentos voltados para o chão. Então, ele surpreendeu a todos com essa forma nova de organização, né? Com essa não exigência, por exemplo, com relação à postura dos pés, né? Que é outra característica aí dele que chama atenção, né? Então Nijinsky ele foi dotado de uma técnica extraordinária, né, aonde foi chamado por muitos críticos da época do deus da dança, né, chamado de a oitava maravilha do mundo, né, o Vestres do Norte, né, e né, revolucionou mesmo a ideia, né, de fazer o balé durante o século XX, conciliando sua técnica com o poder de sedução da plateia. Então ele utilizava muito de saltos nas apresentações, né, nos espetáculos, e isso encantava o público, né, fazia com que, né, a dança clássica, com que o balé ganhasse mais ainda notoriedade do que vinha sendo trabalhado até então. Então, né, aí a gente tem, né, esse movimento aí dos pés aí que a gente, né, trouxe para chamar a atenção, né, esse movimento que ele, né, esse movimento que Nijinsky, né, ele faz aí a transformação, por exemplo, com relação ao pé, é essa posição dos pés aqui, ó. Então, geralmente os pés juntos, mas, né, com aquelas pontinhas dos pés assim bem, né, virados aí para fora, e ele vai então deixar os pés paralelos, então não vai ter essa necessidade de deixar a posição na posição clássica do balé, né? Então isso vai ser algo completamente inusitado para a época, né? E a gente tem então algumas das posições, o formato de alguns passos do balé com relação à posição dos braços, a mão, né? Então a gente observa que numa apresentação de balé, até mesmo a mão, né, parece que está sempre, né, numa posição perfeita, na mesma, né, equilíbrio. Então tem toda uma preparação para isso, um estudo para isso, né? Então o jeito de dançar, né, os passos, a forma como são feitos aí as organizações aí para apresentações de balé são muito delicados, mas também, né, são, né, de repetitivos movimentos. Então é bastante difícil você se manter na posição, né, de bailarina, com o rosto, com um sorriso, né, enquanto você muitas vezes está lá sentindo dor na ponta do pé, o dedo. Então isso é bem difícil, tá? Bom, mas, né,
vamos aí resumir um pouco do que é aquilo que nós trabalhamos na aula de hoje, né? Falamos a respeito da história da dança, né? Especialmente aí dessa passagem da dança do balé clássico, né, para o balé moderno. Na próxima aula nós vamos falar a respeito, né, das formas de expressão aí também, né, de um balé mais contemporâneo. Mas falamos especialmente aí a respeito, né, dos novos formatos. Então as apresentações de balé, né, passaram a contar com narrativas, como foi o caso da narrativa de Gisele, né, e que vão embelezar ainda mais a apresentação, né. Além disso, nós temos as características da dança moderna, que elas vão sendo modificadas, né. Então, algumas dessas características, né, a mobilização do corpo. Então, todo o corpo agora passava a ser necessário para a expressão. Não é só o movimento das pernas, dos braços, mas o rosto, a mão, os pés, a expressão, os sentimentos. Então, tudo isso vai estar relacionado à dança, tá? O foco também, nós falamos que sai, né, das pernas, né, apenas do físico, e vai também para o tronco, né? Então, o movimento do tronco, o movimento dos membros inferiores passam também a ser destaque. Utilização, né, de contração, de relaxamento da musculatura para a obtenção de expressão, então passa a ser algo também que vai chamando a atenção, né, nesse formato novo aí das danças modernas. Então, o contrair, o relaxar as expressões, né, a respiração também passa a ser bastante observada nessas características da dança moderna, assim como a importância dos significados, dos gestos, né, dos sentimentos, da expressividade, da teatralidade. Então, isso tudo passa a fazer parte agora dessas características da dança moderna, que nós, né, compreendemos aí que passou por mudanças, né, também, né, do ponto de vista histórico, social. Era um período de muitas mudanças e eles também queriam fazer essa mudança na dança, né? Os principais representantes aí dessa dança moderna de que nós falamos na aula de hoje foi o francês Françoise Delsarte, Isadora Duncan, Martha Graham, né, as duas, né, estadunidenses, e o russo Vanslav Nijinsky, tá? Então esses foram aí os principais nomes aí do balé, né, da dança que nós, né, falamos na aula de hoje e que, né, espero ter contribuído. E aí a frase, gente, né, que eu deixo para vocês no dia de hoje é que a vida é melhor quando você dança. Então dance, aproveite o seu espaço, a sua casa, no quintal, no banheiro, na hora que você estiver aí sozinha ou com outras pessoas, né? Então pegue seu pai, pegue sua mãe, liga aquela música que você gosta, aproveite e vai dançar. É muito bom dançar, tá? Bom, a gente vai deixar aqui as nossas referências de todo o material que nós pesquisamos para fazer, né, o nosso trabalho da aula de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima aula, onde a gente vai estar falando aí a respeito, né, de mais assuntos relacionados à dança. Agora vamos falar sobre a dança abstrata, dança de teatro e também sobre a dança contemporânea. Então não percam aí, nas próximas aulas a gente vai estar, né, falando mais a respeito disso aqui no canal História em Retalhos, que vai ficando, né, com vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus.